Então, no corpo, né, estão inscritas todas as regras, todas as normas e todos os valores de uma sociedade específica, por ser ele o meio de contato primário do indivíduo com o ambiente que o cerca. Então, essa frase de Daolio, 95. Então, aqui ele vem trazer essa reflexão de que é no corpo que vai estar toda a nossa vivência, né, todo o nosso acervo do que a gente viveu nesse mundo vai estar impregnado nesse corpo. Então, em geral, o que é que a gente pode dizer? Que a corporeidade é aquela capacidade que tange a relação de um corpo com o mundo, com a sua existência e expressão. Sempre os alunos me perguntam, corporeidade, mas o que é isso? O que de fato significa essa palavra? Então, é justamente essa capacidade do indivíduo de relacionar-se com o mundo exterior e o mundo interior, e essa relação acontece por meio do corpo, né, na sua totalidade. Então, isso é corporeidade, essa capacidade de relação de mundo exterior e interior. Assim, eu posso dizer que corporeidade é tudo aquilo que integra o homem, né? Seja espírito, alma, sangue, ossos, nervos, cérebro, tudo que integra o homem, né? Seja no âmbito material ou no âmbito espiritual. E a gente vê esse conteúdo em educação física, porque essa cultura corporal, ela se dá através do movimento, né? É uma manifestação viva dessa corporeidade, é o movimento. Por isso que a gente estuda essa parte da cultura corporal em corporeidade e educação física, que, por sinal, é um dos conteúdos fortes na provinha do Enem, né? Sempre o Enem cai mais conteúdos sobre corporeidade, né? Justamente essa cultura corporal de movimento, que é justamente esse acervo de formas e representações do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história, né? Exteriorizado pela sua expressão corporal. Então, é um conteúdo forte na prova do Enem. E aí o corpo, né? O que é o corpo? Então, o corpo ele já foi considerado como prisão da alma, né, ao longo da história, assim como ele também foi considerado fonte de pecados e tentações, ele foi considerado uma máquina, ele foi considerado objeto de poder e também de prazer. Então, ao longo da história, ao longo dos tempos, esse corpo ele foi tendo diferentes significados, diferentes visões acerca desse corpo. Então, ao longo do tempo, diversos pensadores eles se esforçaram para que o funcionamento do corpo humano seja por completo em todas as suas dimensões, sendo necessária a existência de ligação e equilíbrio entre o corpo e a mente. Então, todas essas concepções, ao responder à pergunta do que vem a ser o corpo, deram pistas ao que vem a ser o próprio ser humano. Então, um exemplo que eu trouxe aqui de alguns pensadores, né, que se esforçaram para explicar essa visão de corpo, temos Pitágoras, que ele fazia uma ligação de corpo e mente, que Pitágoras acreditava que para me purificar a minha mente, essa purificação tinha que ser através do meu corpo. E aí vem os pensamentos de Platão, Sócrates e Aristóteles, onde eles acreditavam que tinha que haver um equilíbrio entre esses dois, tanto entre corpo como mente. E mais recente, temos o estudo de Freud, onde o corpo era a fonte para a experiência mental, né? Então, para se entender a mente, ele utilizava os estudos do corpo. E aí, o movimento humano é a partir dele, né, que a gente tem estudado essa corporeidade, até porque o movimento é uma das formas de nos estabelecermos
de nós estabelecermos relações com o mundo através do corpo. É uma das formas de expressão do ser, né? Então, a atividade deve ser proposta considerando as diversas dimensões da corporeidade. Então, as diversas dimensões da corporeidade, seja ela lúdica, biológica, estética, afetiva, cognitiva, entre outras, essas diversas dimensões abrangem todo o movimento, a atividade física, o movimento humano, dando expressão, vida a esse corpo. E aí, esse corpo orgânico, né, no momento ele parece estar em profunda crise, em profunda tensão, de modo que acaba gerando um incômodo. E o indivíduo vê o quê? Que se está me incomodando, então eu tenho que modificá-lo. É aí que atualmente tem crescido cada vez mais as cirurgias estéticas para modificar esse corpo, né? Visto que não há uma aceitação desse corpo orgânico, então o indivíduo ele tende a modificá-lo, porque, infelizmente, ao longo do tempo, esse corpo foi sendo criado padrões para ele, de acordo com a cultura de determinada sociedade. Então, vem a grande pergunta, né? Eu tenho um corpo ou eu sou um corpo, né? Vocês podem refletir isso aí em casa. Eu tenho um corpo ou eu sou um corpo? E por quê, né? Então, se formos pensar em conjunto, nós temos um corpo ou nós somos um corpo? Afinal, né? Nós temos ou somos um corpo? Essa é a grande questão. Porque se a partir do momento que as ideias externas do mundo, né, me faz mudar tanto, né? Afinal, eu tenho ou eu sou um corpo? Fica aí para vocês debaterem e depois vocês enviam no comentário particular lá na plataforma. Então, as concepções, falar sobre o corpo não é só tratar de matéria, né? Lá na Grécia Antiga, o corpo ele foi encarado como um santuário, né? Então, os Jogos Olímpicos representaram muito bem essa visão com a beleza de corpos estéticos e vigorosos, né? Ficava clara a concepção de que um corpo bonito e saudável era sinônimo de beleza e virilidade. Então, o homem ele tinha que ser, né? Tanto que se você observar livros históricos, né? Sempre tem aquelas estátuas, aqueles monumentos muito bem descrito o corpo, muito bem desenhado, né? Principalmente a questão da musculatura muito bem feita, né? Então eles acreditavam no corpo viril, né? O corpo viril era sinônimo de beleza, né? Então o corpo era encarado como um santuário, tanto cultuar Zeus, né? E aí esse conceito de beleza antiga, pronto, tá aqui a imagem uma das imagens, tem o Apolo, né? Muito bem, né? O peitoral muito bem definido, o bíceps muito bem definido, o deltóide, a panturrilha dá para perceber ali muito bem definido, então, né? Então eles acreditavam no conceito de beleza da Grécia Antiga, era uma beleza harmoniosa, simétrica, né? Uma moderada, perfeição, tinha uma proporção das formas, né? Tanto que aqui eu trouxe a imagem de Narciso. Narciso, acredito que vocês conhecem o conto de Narciso, onde Narciso ele nunca tinha se visto, né? E aí quando ele viu seu reflexo no rio, ele acabou se apaixonando por ele mesmo, né? Então por isso que às vezes tem o termo de narcisista, aquela pessoa que se acha narcisista, porque na verdade o Narciso ele acabou se apaixonando por ele mesmo e acabou se afogando, né? Depois vocês dão pesquisada, procura o conto de Narciso para entender melhor cada uma dos pontos da história, né? Então esse era o conceito de corpo, né? Belo na Grécia Antiga. Só que nem sempre foi assim, né? Veio a Idade Média e aí aqueles corpos bonitos que eram cultuados devido aos deuses, né? Eles modificou no período da Idade Média, né? Então o corpo
simétrico, né, moderado, né, mudou. E aí o novo conceito de beleza, de corpo bonito, na Idade Média foi o corpo, né, com a composição corporal maior, ou seja, o gordo, né, que passou a ser considerado na época o corpo belo e saudável. Esse foi o corpo que passou a ser considerado na Idade Média. Agora, só que, como eu já falei antes para vocês, gente, esse conceito de beleza, ele varia de sociedade a sociedade, vai depender muito da cultura, vai depender muito de questões políticas e sociais. E também religiosas, né? Aqui no período da Idade Média, por que o corpo gordo era considerado o corpo belo da época? Porque eles acreditavam que, principalmente as mulheres gordas, né, significava que ela era uma boa reprodutora, então elas teriam filhos saudáveis, e além disso, a igreja exercia forte influência nessa época, chegando a extinguir os Jogos Olímpicos, então qualquer culto ao corpo era estritamente proibido, né? Então aquele corpo gordo significava que ela seria boa reprodutora, porque ela era gorda, então ela tinha boa condição financeira, então ela tinha um poder aquisitivo econômico melhor. Então, aquela sim era bonita, porque ela com certeza estava no patamar, né, bem de vida dentro da sociedade. Então, esse período da Idade Média foi um período que o culto ao corpo ele foi acabado, né, justamente por conta que esse culto ao corpo era muito ligado aos deuses pagãos, né? Então, nesse período da Idade Média, ele foi extinguido. Tanto, gente, que nesse período, até o asseio, né, o ato de banho foi extinguido, né? As pessoas nem banho tomavam. Se vocês assistirem filmes, representam muito bem esse período. Tanto aqui as imagens, né? Então, como tinha o domínio da igreja nessa época, né? A igreja dominava o Estado, então as vestimentas tinham que ser cobrir todo esse corpo, não podia mais mostrar esse corpo nu como era lá na Grécia. E aí vem o Renascimento. Então, o período do Renascimento, o próprio nome já está dizendo, né? Renascimento. Então, esse corpo ele volta a ter uma importância dentro da sociedade, ele passa a ser estudado, né? A ciência volta a ter um poder e esse corpo ele passa a objeto de estudo, né? Tanto que aqui é um Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, né? Então, os estudos médicos, né, de dissecação do corpo, ele volta nesse período, porque no período da Idade Média ele não pode, porque a igreja proíbe, visto que acredita que se você for dissecar um corpo, na época da Idade Média acreditava que se você fosse dissecar um corpo, você estaria contaminando a alma que vivia naquele corpo, então era proibido, né? Então, no período do Renascimento é que volta esse estudo, então o corpo passa a ser um objeto de estudo, né? Um objeto de pesquisa, então ele passa também a ser valorizado. E aí as pinturas, principalmente muito bem representada a valorização desse corpo nas pinturas artísticas. Então, até chegarmos aos dias de hoje, né, o corpo ele passou por diversas modificações. O que se vê hoje são corpos construídos pela mídia ou por cirurgias plásticas, né? Então, a concepção de corpo da sociedade atual é um pouco artificial, podemos dizer assim. Até porque essa concepção de corpo, ela acaba sendo deturpada, né, pela mídia, pelos produtos, né, pela indústria. Então, um do público que mais sofre, né, com essa deturpação do corpo é o público feminino, né, porque acaba, de certa forma, a mídia vende muito um padrão de beleza feminino. Não que o masculino não tenha, também tem. Então, a exibição pública do corpo é cada vez mais liberal, perniciosa, fazendo com que a obsessão pelo corpo perfeito
acometa jovens e adultos aparecerem grande problema psicológico que acaba acarretando certas patologias como anorexia, bulimia, que é o que a gente vai estar vendo mais na frente. Então, atualmente, né, esse corpo, mas aí vem a grande pergunta, esse corpo, esse padrão estabelecido midiaticamente, é um corpo saudável? Né? Esse padrão de beleza estabelecido atualmente é saudável? Né? Então, entra muitos biotipos e medida corporal atualmente, essa valorização, assim como essa imagem, quando eu pesquisei lá no Google corpo saudável, a maioria das imagens que aparecem são assim. Então, infelizmente, a associação de corpo belo e saudável ainda, por mais que vivemos em um país, né, que tem uma mistura de raças, mas infelizmente nós ainda temos enraizado, né, a questão do período de colonização, o período de colonização ainda está bem enraizado. Infelizmente, o conceito de belo ainda passa pelo branquitude e negritude, né? Então, infelizmente, as pessoas de cor escura, de cor negra, ainda sofrem com esse conceito de que não é belo. Aqui é a imagem de uma propaganda da Dove. A Dove, nessa época, ela foi processada por conta dessa propaganda, né, onde ela vendia um sabonete, e aí a primeira imagem aparecia essa atriz, que aí a atriz tirava a blusa e surgia essa atriz, né? Então, indicando que o belo, né, o saudável, o limpo, né, está associado à cor branca, né? Então, nessa época, foi considerada uma propaganda racista e a Dove ela foi processada. Depois vocês podem pesquisar essa propaganda na internet, certo? Agora eu vou passar para vocês um vídeo de beleza fabricada.
finalizamos nossa aula com essa frase do Rousseau, onde ele diz: não existe sujeição tão perfeita quanto aquela que conserva a aparência de liberdade, né? Então, bons estudos, realize as atividades e procure se aprofundar mais no nosso conteúdo. Até mais!